Bom, bem-vindos à aula então de Algoritmos de Programação 1. Essa é a nossa aula 1, os primeiros programas de Python que nós vamos programar. Bom, como eu apresentei na última vez a aula do programa, meu nome é Rafael Aracaki. E então nós vamos ter várias videoaulas do nosso conteúdo. Essa é a primeira aula que nós vamos fazer a prática da programação propriamente falando. Então na aula anterior eu coloquei a instalação do idle e pedi para vocês o link do tutorial com instalação do Python e do idle para o Windows e pedindo para vocês já instalarem então esse Python e o idle no computador de vocês. Então nessa aula aqui a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser brevemente falar sobre o Python, depois vou explicar como instalar mesmo o Python no seu computador para fazer os primeiros programas. Em seguida nós vamos ter nossos primeiros programas em Python e por fim exercícios. Bom pessoal, vocês sabem que a linguagem é a linguagem Python, né? Não sei quantos de vocês estão familiarizados com essa linguagem, mas a partir desse ano a Facom unificou a disciplina de algoritmos de programação 1 com a linguagem Python. E o motivo principal é que é uma linguagem mais fácil de você programar no início, né? O foco é realmente dado à lógica de programação. Então, o que eu mais quero que vocês entendam nessa disciplina é a lógica de programação. Por isso, mesmo um alerta para quem já conhece a linguagem, já conhece muitas funções avançadas, é que ao realizar os exercícios, não utilizem comandos, funções avançadas que nós não explicamos na disciplina até determinado momento. Porque o que eu preciso ver que vocês fixaram é a lógica de programação, né? Então, só um alertinha para quem já conhece, não ficar utilizando funções que já resolvem tudo rapidamente, porque assim, eu preciso ver que vocês sabem a lógica de programação, né? Então tá, a linguagem Python foi lançada pelo Guido em 91. Ela é uma linguagem de programação que nós chamamos de alto nível, interpretada, que suporta vários paradigmas de programação, como script, imperativo, orientado a objetos, funcional. Mas isso só vai fazer sentido quando você conhecer outras linguagens, né? Por enquanto, basta você entender que é uma linguagem de programação que facilita a legibilidade do código e que nós iremos aprender o Python com o paradigma de programação estruturada, que é o principal paradigma de programação até hoje, eu diria. Ele é assim o primeiro a você aprender assim e muito utilizado ainda. Né? Só como curiosidade, foi uma linguagem que ficou em terceira no ranking de mais amada no site Stack Overflow, que é um site assim muito útil para quem utiliza programação no dia a dia. Tá bem? Vamos lá, instalando Python. Bom, no Windows você tem esse tutorial aqui nessa URL. Pode clicar, né, seguir as instruções, vai instalar no Windows. E aí você pode abrir o Python idle, que é um ambiente de programação Python. Então aqui, ó, aqui estão nossas instruções, né? Então se nós digitarmos idle aqui, ele vai abrir o shell do Python. Aqui você pode programar alguns comandos, né? A igual a 9, B igual a 3. Aí você pode fazer, por exemplo, A dividido por B, né? Que dá o mesmo resultado. Então, de 9 dividido por 3. Você pode fazer print também. Print de A, né? Então, por aqui nós podemos programar nossos programas. Se eu quiser programar um programa novo aqui, o que eu faço? Eu venho aqui, File, New File, né, novo arquivo, e faço meu programa
Python aqui. Muito bem? Vamos lá, então. Nosso primeiro programa é esse aqui, ó. X igual a 2, y igual a 3. Soma igual a x mais y e um print. A soma de porcentagem D e porcentagem D é a porcentagem D. Logo mais eu vou explicar esses porcentagem Ds aqui. Mas basicamente nós estamos querendo imprimir essas variáveis. Então, para executar nosso programa, nós vemos aqui em Run e rodar o módulo, né? Coloca qualquer nome, né? Aluno 1, exemplo 1, por exemplo. E aí, ele vai rodar aqui e executar a resposta para você. A soma de 2 e 3 é 5. Bom, então vamos lá. No Linux também tem algumas instruções aqui para quem utiliza, né, esse sistema operacional. Primeiros programas. Nosso primeiro programa é o Olá Mundo, né? Clássico. Então, basicamente você chegar aqui, tem o seu primeiro programa, Olá Mundo. O Python suporta naturalmente caracteres acentuados, então você pode utilizá-los aqui tranquilamente. Olá Mundo. Então, a instrução print serve para imprimir uma cadeia de caracteres, texto. Nosso segundo programa vai ser esse aqui. Programar é bacana, então começa com uma instrução print. Deixa eu salvar aqui como aula 1, exemplo 2. Então, programar é bacana, uma função print que vai imprimir isso na tela do usuário. Depois nós criamos uma variável x e atribuímos o número 2 a ela. Criamos uma variável y e atribuímos o número 3 a ela. Criamos uma variável z e atribuímos a soma de x e y. Então aqui, o que é importante a gente saber é sempre a ordem. Então, a primeira instrução é a criação da variável x e a atribuição do valor 2 a essa variável x. Ao utilizarmos esse operador de atribuição, e a variável x é uma variável nova, nunca foi usada antes no programa, automaticamente o Python está criando esta variável na memória do computador e atribuindo o valor 2 para essa variável, do tipo inteiro. Depois nós vamos estudar outros tipos de variáveis. Então aqui é realizada uma soma desses dois valores. Se eu quisesse eu poderia somar mais coisas aqui, por exemplo, mais o z também, mas só a soma dos dois. Mais o x, por exemplo, né, na verdade. E execução então. Programar é bacana, 2, 3 e 5. Né? Os valores de 2, de 3 e de 5 são respectivamente os valores de x, y e z. Repara que nós só podemos fazer essa conta aqui de z igual a x mais y depois de x e y já ter algum valor definido. Se nós ocultássemos, por exemplo, o y, daria um erro, por quê? Name error, nome y não é definido. Como que nós vamos somar x com y se nós nunca definimos o y, né? Nesse caso aqui. Então é sempre ter atenção de utilizar variáveis que nós já declaramos. Bacana. Bom, então isso aqui que é dito, né? O fluxo é importante, o programa é executado de cima para baixo. O operador de atribuição, o que ele faz? Ele pega o valor da direita e insere na variável que está à esquerda. Alguns detalhes de Python. Letras maiúsculas e minúsculas são diferentes. Então, se eu fizesse aqui, na hora de imprimir, em vez de x minúsculo, eu colocasse x maiúsculo, iria dar erro, porque é uma outra variável. Linhas em branco não afetam o código, então eu posso organizar o meu código separando assim por linhas em branco da maneira que eu bem desejar, para melhorar a legibilidade. Aspas simples e aspas duplas são substituíveis umas pelas outras. Então isso aqui também é válido, aspas simples. E por fim, eu posso iniciar um comentário utilizando o hashtag.
aqui o programa imprime as 3 variáveis. Então aqui, né, iniciando com a hashtag, você vai iniciar os comentários. É muito importante você ter comentários que sejam úteis para o seu programa, tá certo? Nunca exagerar assim em descrever detalhadamente tudo que é feito, mas também não deixar seu programa, assim, quando é um programa já meio complexo, só com o código. É recomendado, uma boa prática de programação, você inserir alguns comentários que dizem o que o seu programa está fazendo. Bom, vamos aprender agora duas funções muito úteis para a gente, que é print e input. Basicamente, o print, você vai imprimir algo para o usuário ver, e o input você vai recolher uma informação que o usuário fornecer ao seu programa através do teclado. Então, vamos estudar primeiro o print, que nós já estivemos estudando, né? O que é importante do print está aqui, ó. A função print recebe um único argumento. Então, neste exemplo aqui, nós temos uma soma que é realizada aqui e depois a impressão desses valores. Repara que tudo isso aqui é um único argumento. Professor, o que é argumento? Argumento é o que você vai passar para a sua função. Então você tem um valor que você computou no seu programa e você quer imprimir ele. Para você imprimir, você vai utilizar esta função print. E você vai mandar para a função print o texto que você gostaria de imprimir. Então aqui, ó, o texto, entre aspas, é uma cadeia de caracteres, que contém caracteres especiais como %d. Cada %d será substituído pelo Python pelo valor das variáveis colocadas após esse caractere de porcentagem, exatamente na ordem. Então aqui, cada %d na minha string será substituído pelo valor das variáveis, que eu coloquei aqui do lado direito, num1, num2 e soma. Vamos executar então. Você tem aqui que a soma de 25 e 30 é 55. Esses três valores aqui são os valores das variáveis num1, num2 e soma, porque é como está aqui declarado. O que acontece se eu colocar um outro valor aqui? Vamos pôr num1 novamente. O que vocês acham que acontece? Deu um erro aqui, ó. Not all arguments converted durante a formatação de string, ou seja, não tem todos os argumentos foram convertidos, né? Isso dispara um erro no seu programa. Então você precisa ter exatamente a quantidade de %d com a quantidade de inteiros aqui. Se você colocar mais um aqui, também vai dar erro. Agora não tem argumentos suficientes, ele diz. Então, isso é uma coisa que vocês precisam estar sempre atentos a utilizar a função print, né? Que esse operador porcentagem aqui, ele vai inserir esses valores da direita nos porcentagem d da esquerda. Então fica tudo um único texto que é enviado para a função print. Agora vamos estudar a função input. A função input é o contrário. Ao invés de você querer mandar algo para o usuário ver, você quer recolher o que o usuário digitar do teclado e colocar esse dado no seu programa. Então, suponha aqui um programa onde você, no nosso exemplo, você vai ler dois números. Então vamos aqui, exemplo 3 do nossa aula 1. Ó, no 1 vai receber int input, informe um número. Esse int input, você está lendo do usuário um número, tá certo? E a função int aqui, ela está convertendo a entrada para inteiro, conforme nós apresentamos aqui neste slide. Basta você, por enquanto, utilizar desta forma. Depois nós vamos mostrar que existem outros tipos. Então, você recolheu um número do usuário e transformou, está dizendo que o que o usuário digitou é um número, deve ser tratado como um número. Recolheu outro número, fez a soma dos dois números e imprimiu aqui embaixo.
Bom, o que acontece? Quando você utilizou esse input, ele recolheu o texto do teclado do usuário e depois, quando você utilizou a função int, ele transformou esse texto num número inteiro e atribuiu a variável no 1. Em seguida é feita essa impressão. Então a gente faz aqui 1 e 3, a soma de 1 mais 3 é 4 valores digitados no meu teclado. Se eu digitasse outros valores, obviamente ia dar valores diferentes, né? 9,90 é 99. Assim por diante. Então é muito claro, é muito simples agora no início, né? Mas depois vai ficar mais difícil. Então eu gostaria que vocês ficasse assim completamente natural na cabeça de vocês o que é o int, o que é o input, para não ter nenhum tipo de dúvida quando você for utilizar essas funções do seu programa, porque o seu programa vai ter outra complexidade, né? Sua cabeça nem precisa ficar pensando em int, input, em print, tudo isso precisa estar extremamente gravado na sua mente. Bom, por fim, o último tópico aqui é outros operadores da nossa aula, né? Nós temos adição, subtração, multiplicação e divisão. Gostaria que vocês aprendessem esses 4 pelo menos na aula de hoje, né? Então aqui está o exemplo do uso deles. E então os exercícios estão aqui, né? Por favor, façam esses exercícios rapidinho no agora, né? Por exemplo, assim, eu vou dar o gabarito do exercício 1 e 2, mas eu primeiro tente pausar esse vídeo e tente fazer esses exercícios, principalmente se é a sua primeira vez com Python, entendeu? Não veja a resposta logo de início. Pause o vídeo agora e tente resolver. Se você não conseguir, você olha o gabarito, tá bem? Então pausa o exercício agora, que eu vou passar o gabarito em seguida. Bom, vou mostrar então o gabarito. Vamos lá. Programar o nosso aula 1, Gab 1. Escreva um programa para ler dois números com a função input, em seguida calcule o produto dos dois números e imprima o resultado. Bom, vamos ler dois números então. Número A, número B, int input, produto vai ser A multiplicado por B. O operador de multiplicação é um asterisco. Em seguida, vou imprimir com print a minha variável produto que eu criei aqui. Vamos executar e testar esse código. Vamos testar 5 e 7. 5 vezes 7 realmente é 35. Ele imprimiu aqui correto então. Esse é o gabarito do primeiro exercício. Agora vamos ao segundo exercício. Escreva um programa Python que leia 3 números do usuário com a função input. Em seguida, calcule o produto dos 3 números. Bom, nada mais é do que ampliar aqui a leitura, né? De mais um número. E como que eu faço o produto dos 3? Bom, existem várias maneiras. A primeira maneira que eu posso fazer é assim. Simplesmente coloco mais um asterisco C. Eu também poderia fazer o seguinte. Produto igual a produto vezes C aqui. Porque aí primeiro eu acumulei a multiplicação de A e B, inseri em produto, então está em produto nesse momento. E aí eu atualizo de novo produto, colocando o valor que já está lá, produto, multiplicado por C. E imprimo esse valor. Então vamos testar o programa. Posso multiplicar aqui 5, 7 e 2. Então 70, correto, né? 5 vezes 7, 35, vezes 2, 70. É isso aí, pessoal. Então esse é o gabarito, né? Tem mais um exercício aqui. Esse aqui vocês façam sozinhos, né? E principalmente verifiquem a lista de exercícios no AVA, né? Então eu vou até abrir aqui para vocês. Vou mostrar um pouquinho do AVA, né? Então a nossa turma lá no AVA e vocês vão ter assim uma lista de exercícios para fazer. Então vocês clicam lá na nossa lista de exercícios, clica aqui, né? E vai ter os exercícios. O que eu quero mostrar para vocês é como executar, né? Então aqui está o enunciado do exercício, aí você lê, né? E aqui você escreve seu programa. Muita atenção para o seguinte, aqui está um exemplo, né?
Então aqui ele pede para você simplesmente ler um valor de entrada e imprimir multiplicado por 2. O que você sabe? Esse exemplo aqui são vários casos de teste. Então, para a entrada do usuário do número 1, vai imprimir o número 2. Seu programa deve imprimir o dobro. Então, para 2, 4, para 10, 20. Então, basicamente, seu programa deve fazer a leitura desses números aqui, entendeu? A leitura de um número. Então, a igual a int input. Reparem, no AVA não é para você colocar nada dentro dos inputs, porque senão vai dar uma resposta incorreta. Eu vou até colocar aqui, ó. Esse é um caso clássico, todo mundo erra isso. Digite um número. Como os alunos normalmente colocam é assim, né? E aí depois eu peço para você multiplicar o número por 2 e imprimir ele. Então essa é a resposta correta do exercício. Porém, quando você executa assim, olha o que acontece. Dá um erro aqui. Por quê? Aqui ele diz, a entrada é 1, o valor esperado resultante seria 2, e o que ele conseguiu é digite um número 2. Por que isso? Porque tem um texto aqui no input. Então não coloca nada no texto do input, que aí vai ficar exatamente como o sistema quer. Aqui, ó. Porque aí o seu programa imprimiu exatamente 2, imprimiu exatamente 4, 20 e 10, que são as saídas esperadas para as entradas 1, 2, 10 e 5, respectivamente. Tá certo, pessoal? Então você fez aqui o primeiro exercício, aí você vem em próxima página, vai ter outro exercício, né? E aí por diante. Tem um outro exercício aqui no final também. Então você só fazendo os exercícios e enviando, não tem problema nenhum, tá errado. Você só tenta de novo até acertar, tá bom? Qualquer dúvida, chama no WhatsApp, né? Chama por e-mail, tá bom? Então essa é a nossa primeira aula. Cada lista de exercícios fica durante um tempo, então você sempre fica atento no AVA até quando que é o prazo de entrega daquele nossa lista de exercícios. Qualquer dúvida me fala. Eu sei que existem alguns problemas técnicos, né? Cada pessoa tem algumas dificuldades, além das dificuldades da disciplina normalmente. Então contem comigo assim para estar ajudando vocês com as mais diversas dúvidas. Valeu, pessoal, e até a próxima, né? Sempre atentos no grupo do WhatsApp, por favor. Obrigado.